Aí, iniciando a gravação da aula, certo, galera? A aula está sendo gravada. Aí, no final, a gente posta o link para vocês, tá bom? Eu vou fechar minha câmera e vou compartilhar minha tela, tá? Que aí a gente transmite uma imagem só para vocês. Fechou, Mano Júnior? Fechou. Bora compartilhar a tela. Aí eu vou voltar um pouco, não vou voltar para a semana passada, né? Deixa eu ver. Aqui, vou voltar nesse pedaço. Deixa eu só pegar a caneta. Pegar o marca-texto. Então, ó, nós estávamos falando dos modelos de banco de dados, né? E aí nós chegamos ao modelo de banco de dados que nós vamos usar, que é o modelo entidade-relacionamento. E aí nós definimos o que eram as entidades, certo? E aí nós fechamos, então, que uma entidade tá aqui, ó, uma entidade é a representação de um objeto, e aí eu falei para vocês que esse objeto nem sempre é objeto. Quando eu uso a palavra objeto, eu não só estou me referindo a um objeto físico, mas às vezes objetos também abstratos que estão envolvidos em um contexto, mas que eu preciso manipular dados daquele conjunto de informações, daquele sistema de informações, certo? E ele tem sempre um nome que o identifica, que é um substantivo no singular. E aí, uma coisa que eu falei para vocês é que sempre o nome das nossas entidades vai ser precedido pela sigla TB, indicando para a gente que quando isso se transformar no modelo físico, isso vai se tornar uma tabela. Então, a gente pode ter a TB aluno. Nossa, minha letra não está muito bonita hoje. TB cliente, TB professor, TB venda, TB curso, certo? E aí nós falamos dos tipos das entidades fortes, que quando a gente olha para o estudo de caso, a gente de cara encontra elas. As entidades fracas, que são aquelas que vão surgindo depois de uma análise. Por quê? Porque elas dependem das fortes. E as associativas, que eu falei que quando a gente falar de relacionamento, a gente vai falar delas mais para frente, com mais detalhes. E aí nós falamos desse estudo de caso da fábrica de chocolate. Deixa eu abrir o arquivo da fábrica de chocolate. Deixa eu voltar aqui para a pastinha de banco de dados. Cadê o arquivo? Aqui, meu primeiro MER. Foi assim que eu salvei. E aí nós achamos as entidades. Aqui nós listamos as entidades, né? O tipo de produto, tipo de chocolate. E aí eu falei para vocês que essas entidades, tipo, né? Tipo de alguma coisa, tipo de outra coisa, elas são muito importantes porque elas vão categorizar algumas entidades para a gente, né? Então, o tipo de produto, o tipo de chocolate, o tipo de decoração, elas vão ajudar a categorizar o produto para a gente, certo? Aí nós achamos o produto, o cliente e a encomenda. Então, nós encontramos as entidades. Aí, quando a gente volta para cá, então eu deixei em negrito aqui as entidades. Aí nós falamos dos atributos. Deixa eu voltar no marca-texto. E aí nós falamos que os atributos, eles são as propriedades, eles são as características dessas entidades. Eles são as informações que a gente quer guardar. Então, quando eu falo do cliente, que informação do cliente é relevante para eu guardar? Que informação do produto é relevante para eu guardar? E aí nós chegamos no estudo de caso, e aí nós encontramos aqui as informações que eram relevantes para a gente guardar. Então, nós listamos aqui, ó, do cliente, o nome, o endereço, o CPF, o telefone, o celular.
da encomenda, a data do pedido, a data da entrega. Aí nós falamos algumas informações importantes. Primeiro, da escrita, né? O professor Júnior lembrou bem daquela do camel mode, né? Do modo camelo, né? Traduzido assim, né? Da forma de escrever, que é essa forma aqui que a gente junta as palavras, sempre iniciando com a letra minúscula e a próxima palavra tem a letra maiúscula. Então isso facilita a leitura, né? Então se você olhar aqui, ó, fica fácil entender nome do produto. Por quê? Porque a inicial do produto aqui, ó, letra maiúscula, fica fácil. Então, essa escrita favorece a leitura. Outra coisa, cuidado com a abreviação. A gente pode abreviar os nomes dos atributos e das entidades também, né? Pode, mas a gente tem que usar abreviações que são comuns. A gente não pode criar um estilo de abreviação próprio nosso, que só a gente entenda. A gente tem que usar abreviações que todos entendam, certo? E, por fim, nós falamos na semana passada que existem atributos que também são entidades. Então, aqui na encomenda eu tenho o cliente, mas o cliente é uma entidade, mas dentro da encomenda ele também é atributo. Na encomenda eu tenho produto. O produto é uma entidade, mas dentro da encomenda ele também é atributo. Então, vão existir atributos que também são entidades. E isso daqui já traz indícios para mim de que eu vou ter uma relação entre essas entidades, certo? Então, aqui, ó, no produto, eu tenho o tipo da decoração, o tipo do chocolate e o tipo do produto. Então, já traz indícios para mim de que a entidade do produto vai se relacionar com essas entidades, certo? E aí nós paramos aqui na semana passada. E agora e aí nós falamos da representação, né, que tem que ser esse retângulo, tem uma linha que divide o nome da entidade em cima e a lista de atributos embaixo. Que esse desenho ele é padrão e obrigatório. Não pode ter o canto arredondado, não pode ser uma bolinha, tem que ser esse retângulo. Aí eu falei que vocês podiam usar post-it, que pode fazer a lápis no caderno, certo? Mais para frente eu vou mostrar, se não der tempo hoje, na semana que vem, uma ferramenta que a gente vai começar a usar para fazer no computador. Quem não tiver computador pode continuar fazendo no caderno, não tem problema algum, tá certo? Então a gente vai mostrando alguns elementos para vocês. E aí a gente começa o assunto novo a partir daqui, porque agora vem um assunto muito importante. A gente vai precisar categorizar os nossos atributos em tipos. Por quê? Porque os nossos atributos, eles têm tipos. E quando eu descubro o tipo do atributo, eu descubro o que fazer com ele. Presta atenção. Os meus atributos, ou eles são simples, ou eles são compostos. Certo? O que é um atributo simples? É aquele que não é divisível. Por exemplo, CPF. Dá para dividir o CPF no meio? Não dá para dividir o CPF no meio. Dá para dividir o nome de uma pessoa no meio? Aqui no Brasil não é comum que nós façamos isso. Nós não estamos habituados, né? O padrão americano até de organização, eles até separam o sobrenome do último nome, na verdade, do primeiro nome. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, nós adotamos como organização social o nome completo. Então, aqui nós não temos como dividir o nome. Então, isso é um atributo simples. Agora, e um atributo composto? Um atributo composto, ele é composto, como o nome diz, de outros atributos simples. Um exemplo clássico de um atributo composto. Endereço. Endereço, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, que minha letra hoje não tá legal. Endereço. Endereço é um atributo composto. Por que ele é composto? Vamos lá comigo. Primeiro tem o tipo do logradouro. Aí você fala, o que é isso? Para quem não sabe o que é logradouro,
é o tipo da rua, né? Por quê? Porque a gente não mora só em rua. Tem rua, avenida, alameda, praça, viela, certo? Então é o tipo. Isso se chama logradouro. Então é o tipo do logradouro. Aí vem o nome, certo? Então, rua, Feliciano de Mendonça. Número, 290. Complemento. Aí vem CEP, bairro, cidade, estado. Dependendo do tipo de sistema, vem o país. Então, percebe que o endereço ele é um atributo composto? O que eu tenho que fazer quando eu tenho um atributo composto obrigatoriamente? Deve ser decomposto em atributos simples. Então, olha, eu vou pegar aqui, ó, vou salvar como meu arquivo do chocolate. Aí eu vou colocar aqui, ó, versão 2, certo? Então, ó, o endereço, eu vou colocar ele aqui em taxado, vou pôr em vermelhinho para vocês saberem. Ele precisa ser decomposto, então eu não tenho mais endereço. Então eu tenho que ter aqui, ó, logradouro do cliente. Aí eu vou ter, na verdade é o tipo do logradouro, né? Ó, o tipo do logradouro. Aí eu vou ter o nome do logradouro do cliente. Opa, do cliente. O L aqui tem que ser maiúsculo, né? Olha eu. Professora, sua tela travou. Minha tela travou? Sim. Vê aí se volta. Que aqui para mim tá normal, tá marcando que Agora tá voltou. Voltou? Para mim, voltou. Voltou, beleza? Voltou? Ó, então o que eu fiz aqui, ó? Eu tirei o endereço, só que eu deixei vermelhinho e riscado assim para vocês saberem, tá? Então o endereço, eu não posso ter atributo composto. O endereço é composto. Então o que eu tenho que fazer? Eu tiro o endereço e coloco todos os atributos simples. Então eu tenho que decompor o endereço. Então é o tipo do logradouro, se é rua. Eu posso deixar aqui, na verdade, ó, eu posso deixar só assim, ó. Se eu colocar aqui, ó, endereço, eu vou entender que é a rua. Se você colocar só assim, ó, logradouro, eu vou entender que a pessoa vai escrever aqui, Rua Feliciano de Mendonça, certo? Isso pode, não tem problema, tá joia? Que aí fica um pouquinho menor. Aí você vai colocar número do logradouro do cliente, complemento do cliente, bairro do cliente, CEP do cliente, certo? Cidade do cliente. O F, o que é o F? Unidade federativa. Por que a gente usa unidade federativa e não estado? Por conta do Distrito Federal. Distrito Federal não é um estado, ele é uma unidade federativa, certo? Então, o F do cliente. Então, ao invés de usar endereço, eu substituo por todos esses atributos aqui, certo? Então, a partir de agora, a gente não usa mais o atributo endereço. Eu tenho obrigatoriamente que decompor o atributo endereço. Alguma dúvida, galera? Alguma dúvida? Aqui, tranquilo, só não já vou responder aqui sobre atributo, mas eu já respondo. Ah, então beleza. Então vamos lá. Então, ó, toda vez que eu tiver um atributo composto, eu tenho que decompor. O endereço é o exemplo mais clássico e que aparece com mais frequência, tá? Então a gente não tem uma. Por que a gente faz isso? Se eu quiser pesquisar aqui, ó, na loja de chocolate, todos os clientes que moram no bairro de Guaianazes, eu vou fazer uma promoção para os clientes de Guaianazes. Se eu tivesse o campo endereço, eu não conseguiria pesquisar os clientes que moram em Guaianazes. Agora, se eu tiver assim, ó, o campo bairro, eu consigo pesquisar, certo? Se eu quiser fazer uma promoção para todos os clientes que moram na mesma rua da loja, assim eu consigo pesquisar. Se tiver tudo num campo só de endereço, eu não consigo pesquisar, fica mais difícil.
Então, a gente cria os atributos para que as informações fiquem separadas e armazenadas de forma organizada, tá? Então, facilita bastante isso, beleza? Aí a gente volta lá. Aí também os meus atributos ou são monovalorados ou são multivalorados. Então, vamos entender o que é isso. Monovalorado, o próprio nome já diz, ele tem um único valor. Então, pensa comigo, quantos CPFs você pode ter? Um só, certo? Quantos RGs você pode ter? Um só. Quantos nomes você pode ter? Um só. Quantos números de telefone você pode ter? Responde para mim essa daí. Quantos números de telefone vocês podem ter? Vários. Vários. Telefone é multivalorado. Telefone não é monovalorado. Telefone é um exemplo clássico de um atributo multivalorado. E o que eu faço com o atributo multivalorado? Ó, mais de um valor. Deve ser criada, olha só, uma nova entidade para armazenar os dados. E essa entidade se relaciona com a entidade que deu origem. Olha que coisa doida isso. Então, quando eu tiver um atributo que tem muitos valores, eu vou criar uma entidade para ele separada e eu vou ligar a entidade de onde ele veio com essa entidade nova. Vamos lá no estudo de caso da fábrica de chocolate? Aqui no cliente, a gente tem, ó, o telefone, ele é multivalorado. Olha aqui, a gente colocou o telefone e o celular. Mas a gente poderia colocar telefone, celular, comercial, recado, celular número 2, e aí trabalho, e são muitos telefones. Então, o que ele fala? Para a gente criar uma nova entidade. Então, o que eu vou fazer? Ah, aqui deu uma bagunçadinha, né? Deixa eu vou fazer assim, ó. Eu vou copiar esse quadradinho aqui. Aqui. Isso. Aí aqui, olha só. Eu vou apagar. Aí ele fala para eu tirar esse cara daqui. Então eu vou tirar ele e criar uma nova entidade para ele. Então eu vou chamar ela de TB fone do cliente. E aí eu coloco o fone do cliente aqui. Como ela vai se relacionar, o que eu vou colocar aqui? Esse telefone, ele é de um cliente, certo? Colocando o cliente aqui, eu estou dizendo que esse telefone é de um cliente. Ah, professora, mas eu não tenho que colocar o celular aqui também? Não, quando eu coloco assim, eu estou dizendo que aqui vão poder ser armazenados vários telefones. Ele vai ter vários registros aqui dentro, certo? Entenderam isso, galera, do multivalorado? Entenderam? Professor, Sim. acho que o algoritmo não é matéria mais difícil, não, ó. Muita calma nessa hora. Se quiser, eu volto. Não, eu entendi. Sim. Entendeu? Certo? Agora tem um outro exemplo de multivalorado nesse estudo de caso aqui, que não é só o telefone. Olha só. Na encomenda, quantos produtos eu posso ter na encomenda? Responde para mim aí, galera. Vários. Vários. Então, esse produtos aqui na encomenda é multivalorado? Sim. Muitos valores, não é muitos valores? Então, olha o que eu vou fazer. Eu só vou dar uma diminuída aqui nessas entidades para poder caber e não bagunçar tanto assim, né? Eu vou dar uma diminuída aqui. Só que o cliente, ele é grandão.
Deixa eu ver, não resolveu muito, né? Porque aí só veio o título do cliente para cá. Ó, esse produto é multivalorado. E ele fala, a regra é clara. Como diz os nossos amigos do futebol lá, né? Eu não sei quem é que fala isso. Talvez o Júnior saiba me dizer melhor aí. Quem é que fala que a regra é clara? Tá certinho, é o juiz da Globo, comentarista, né, de arbitragem da Globo, tá certinho. É, né? A regra é clara. A regra é clara. Ele está dizendo que todo atributo multivalorado vira uma entidade. Se é todo, galera. Não é um ou outro. Se eu tenho muitos produtos numa encomenda, se são muitos produtos, é multivalorado, vai ter muitos valores. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar esse produto daqui e vou criar uma entidade para ele. Então, vamos lá. Só que eu quero criar. Aí vai bagunçar o espaçamento, mas eu dou uma arrumada depois. Fiquem tranquilos. Certo? Vou arrumar o espaçamento depois. Aí, se eu criei ali e eu tirei o produto encomenda, TB, produto, encomenda. Quem que vai vir para cá? Opa, só que deixa eu tirar o taxado, né? O produto. E eu tenho que trazer a entidade de onde ele veio, a encomenda, concorda comigo? Aí, vamos imaginar que daquele produto, daquele ovo de Páscoa, eu posso comprar 2 unidades. Então, eu posso pôr eu posso pôr até quantidade aqui, ó. Quantidade. Certo? Então, eu tenho aqui o produto, a encomenda e a quantidade. Tirei o atributo multivalorado e criei uma entidade para ele. Agora, deixa eu arrumar aqui que o espaçamento quebrou a entidade do cliente no meio. Deixa eu ver, eu vou colocar encomenda, não vou colocar o telefone do cliente para o outro lado, que aí ele não quebra a entidade do cliente, para ficar arrumadinho. Entenderam, galera? Essa questão da entidade dos atributos multivalorados? Então, toda vez que eu tiver um atributo com muitos valores, acho que vai ser melhor. Eu vou pôr a encomenda do outro lado e vou pôr o telefone aqui. A encomenda fica do ladinho. E aí o telefone eu ponho embaixo do cliente. Opa! Certo. Agora ficou melhor. Deixa eu ver. Isso. Que aí ficou os elementos do produto, perto do produto, ó. Os elementos do produto, perto do produto. Aí o da encomenda, perto da encomenda. E o do cliente, perto do cliente. Assim fica mais bonitinho. Tá vendo como é bom? Por que eu dei a dica do post-it? Porque a gente vai mudando de lugar. Certo? Então, o que eu queria que vocês entendessem é isso, ó. Atributo multivalorado. Eu crio uma entidade para ele e coloco a entidade de onde ele veio aqui. Por quê? Porque eu vou estabelecer uma relação aqui depois, ó. Atributo multivalorado, eu tiro daqui, crio uma entidade para ele e coloco a entidade de onde ele veio aqui, certo? Atributo composto, eu decomponho esse atributo nos atributos simples, eu não posso ter atributo composto. Tranquilo até aqui, queridos? Tranquilo, só uma dúvida aí no chat do Jean. Pode falar. Né, ele comentou por que a tabela fone do cliente possui o atributo fone do cliente. Beleza? E por que, no contrário, né, a tabela produto e encomenda não possui o atributo produto e encomenda. Ah, então vamos lá. Ó. Aqui na fone cliente, ele tem o telefone do cliente, porque aqui ele vai guardar o telefone do cliente. Aqui o objetivo do produto encomenda, na verdade, é que a gente tinha produtos encomenda.
Então, como aqui o objetivo é guardar o produto, por isso eu só coloquei o nome produto. Porque o objetivo desse produtos era ter a lista de todos os produtos daquela encomenda. E a lista de todos os produtos vai aparecer aqui, em várias vezes. Entendeu? Porque aqui eu dei uma melhorada no nome? Encomenda. Estava escrito errado. Entendeu? Deu uma clareada aí? Várias dúvidas aí, hein? Várias. Várias, bora lá. Bora lá. Tá pipocando um monte de interrogações aqui. Bom, então, resumindo, o que é um atributo composto, o Gabriel Cavalcante acabou mandando, ele entendeu direito. Então, vamos lá. Atributo composto é um atributo que eu consigo decompor ele, certo? Então, atributo composto, quando eu olho para ele, ele é composto, eu consigo dividir a informação que está dentro dele. Se eu pegar o CPF de uma pessoa e dividir, não vai fazer sentido eu dividir essa informação. Se eu pegar o número do título de eleitor de uma pessoa, não faz sentido dividir a informação. Agora, se eu pegar o endereço ele é tudo isso, ó. Quando eu falo o endereço de uma pessoa, eu estou falando de tudo isso. Eu estou falando do nome da rua, do número, do complemento, do bairro, do CEP. Então, aí já é o contrário. Não faz sentido eu guardar tudo junto. Faz sentido eu guardar separado. Então, por isso que eu preciso decompor e separar. Porque se eu guardar tudo junto e eu quiser encontrar os clientes de um determinado bairro, clientes de uma determinada cidade, se eu quiser, sei lá, eu vou começar a fazer entrega, mas eu só entrego numa determinada região da cidade. Meu serviço de entrega só atende determinado CEP. Então, eu vou pesquisar pelo CEP. Se eu não tiver o campo do CEP separado no cadastro de cliente, eu não vou conseguir verificar se eu posso entregar ou não para aquele cliente. Então, é por isso que o endereço faz sentido guardar ele separado. Não faz sentido guardar junto. Ficou Isso. claro? Acredito que sim. E aí, aproveitando essa, né? Aí o Henrique mandou, oxe, e multivalorado não é a mesma coisa? Não Na é. verdade, o oxe foi por minha parte, tá? Mas, brincadeiras à parte, só reforçando aí que você falou, né, do composto aí, quando você pensa em um endereço, se você pensar de forma metódica, né, pense como um sistema para identificar o endereço, ele quer saber a cidade, ele quer saber o CEP, ele quer saber a rua, ele quer saber o número, ele quer saber tudo. Se você pensar de forma mecânica, metódica, então precisa ter tudo isso. Se vai usar, é outra história, amigão, mas precisa ter tudo isso. Então é melhor você decompor, né? Você não pode colocar lá só endereço, aí você não sabe se a pessoa vai preencher o CEP, você não sabe se ela vai preencher uma rua, né? Então você tem que detalhar igual a professora fez. Logradouro, número, complemento, bairro, tudo isso, tá bom? Esse é o composto. E agora ela vai explicar por que o multivalorado não é a mesma coisa. Isso. Quantos endereços você tem como endereço residencial? Eu tenho um, certo? Você tem quantos, Júnior? Um só também. Um só, certo? Agora, quantos números de telefone você tem, Júnior? Mais de 3. Se contar a minha família toda, mais de 3. Certo? Por exemplo, se eu vou, sei lá, no hospital, passar no médico, fazer um exame, e ele pede telefone, eu vou ser sincera, que eu vou dar o telefone de todo mundo, porque se eu passar mal, ele tem que conseguir achar alguém da minha família. Então, eu vou dar o meu telefone, porque é para o cadastro, eu vou dar o da minha casa, eu vou dar o telefone do meu esposo, ele tem 2 números, então só eu cheguei em 4. Eu vou dar o telefone da casa da minha mãe, o celular da minha mãe, eu já cheguei em 6. Quantos valores de telefone, porque é o mesmo campo, telefone. Quantos valores
Para o mesmo campo telefone eu informei 6 valores. Então é diferente. O composto, ele tem várias informações diferentes dentro dele. O multivalorado é para a mesma informação, ele tem vários dados. Essa é a diferença. Então, o composto, ele tem várias informações, eu separo as informações. Quando uma dessas informações tem vários dados dentro dela, aí é multivalorado, aí eu separo a entidade. Então, essa é a diferença do composto para o multivalorado. Beleza? Mais alguma dúvida, galera? Pode falar. Porque não adianta eu ir para a próxima etapa se vocês não entenderem essa. De volta. Aqui, tranquilo. Tranquilo? Eu tenho uma dúvida. Eu tenho, diga. Eu queria saber se existe alguma possibilidade de misturar multivalorado com composto. Com certeza. Com certeza. Só que aí o que você vai fazer primeiro? O que você faz primeiro? Primeira coisa, você decompõe. Primeira coisa, é um atributo composto, ele tem muitas informações dentro dele, você decompõe. Decompôs, aí você vai olhar para cada uma dessas informações separadamente e diagnosticar se uma delas é multivalorada. Aí você cria a entidade. Então, a primeira coisa é decompor. Você olha para os atributos e procura se tem alguém que é composto. Aí você decompõe. Não tem mais nenhum atributo composto, agora você procura os atributos multivalorados. E aí você cria as entidades dos multivalorados. Certo? Então, pode acontecer? Com certeza vai acontecer. Mas aí o processo é esse. Primeiro decompõe, aí a gente vai e separa as entidades dos multivalorados depois. Então, o primeiro passo é decompor, segundo passo, multivalorados. Beleza? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Professora, o atributo simples e o atributo monovalorado. Monovalorado. Não seria a mesma coisa? Na verdade, não. O simples, na verdade, o simples e monovalorado, o simples, ele não divide, e o monovalorado, ele só tem um valor dentro dele. Então, ele é o ideal. É ele que a gente busca. Então, por exemplo, simples, eu não consigo dividir mais, o número do endereço de uma pessoa, eu não consigo dividir, certo? Não dá para dividir mais em duas informações, só tem uma informação. Agora, o conteúdo, uma pessoa não mora em dois números, ou ela mora no 12, ou ela mora no 13. Ela não mora no 12 e no 13, certo? Certo. Entendeu? Então, é diferente. Um, ele analisa a quantidade de informações. O outro, ele analisa a quantidade de dados que eu guardo dentro de cada informação. Então, cada um desses é uma informação. Imagina que dentro desse endereço aqui, eu tinha, oh, meu Deus, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 informações. Certo? Certo. Então, eu tinha dentro do endereço 7 informações. Ainda assim, para cada informação, eu só tinha um dado, que é o meu endereço. Então, ele era monovalorado, mas ele era composto, eu precisava decompor. Quando eu decompus, ele ficou simples e monovalorado, que é o ideal. Entendi. Beleza? Uhum. Então, o que a gente busca é que os atributos todos fiquem simples, que eles tenham só uma informação dentro deles e que eles sejam monovalorados, que só guarde um dado dentro deles por vez, que não guardem 2, 3 dados de uma única vez, tá certo? Então, aqueles campos que a gente guarda 2, 3 informações dentro de um campo, é banco de dados que foi modelado errado. O Leonardo está com a mão levantada. Quer falar, Leonardo? Pode falar.
Com, Fala aí. com mais aplicativos e outros suportes na prática, isso fica fácil. Porque falando assim, parece um bicho de 7 cabeças. Parece um pouco, mas na hora que vocês forem exercitando aos poucos, vocês vão percebendo. E não tem outro jeito, galera, de aprender banco de dados, é exercício. A gente vai aprendendo isso na prática. Então a gente vai exercitando, exercitando, exercitando. Você pode olhar agora, vocês vão falar assim: nossa, isso é um absurdo, professora, eu não vou conseguir fazer isso nunca. Calma, calma, que isso é a prática. Então, vocês vão praticar, vai errar a primeira vez? Pode ser que vocês errem na primeira, não sai de primeira. Você vai melhorando, você vai aperfeiçoando, e aí vocês vão chegando no ponto, tá bom? Então, fiquem tranquilos, não precisa entrar em desespero agora, não. Perfeito, perfeito. Inclusive, o pessoal do MTech, né, Vanessa, teve essa mesma dúvida, esse mesmo comentário aí que o Leonardo fez. Mas é exercitar, não tem jeito. Você vai exercitando e aí as dúvidas vão caindo, você vai exercitando, você não aprende, vamos ser sinceros, gente, não se aprende banco de dados da noite para o dia, não se aprende. Né? Gente, parece uma comparação bem bobinha que eu vou fazer, mas andar de bicicleta é o exemplo mais simples e mais claro de como é isso. Você não consegue de bate-pronto sair pedalando em pé, fazendo manobra, dando pirueta, entendeu? Andando na avenida. A primeira vez, se você não cair, você está no lucro. Mas que com certeza a bicicleta vai tremer pra caramba e que você vai pôr o pé no chão para não cair, você vai. Vai ser a mesma coisa com banco de dados. Vai dar umas escorregadas, vai esquecer uma entidade, vai colocar um endereço e não vai decompor, vai esquecer do telefone. Então, essas coisas elas vão acontecer naturalmente, mas a gente vai orientando vocês e vocês vão, como a gente costuma dizer, refinando o modelo. A gente vai melhorando o modelo a cada aula que passar. Então, fiquem tranquilos. No primeiro modelo de vocês, quando vocês fazem a primeira modelagem sozinhos, que a gente corrige e devolve, vocês ficam meio que assustados. Não é para assustar. A gente vai corrigir, vai devolver e vai sinalizando o que está errado e tem que melhorar. E a gente vai sinalizando e vocês vão percebendo que a modelagem vai melhorando. Não, Júnior? A primeira modelagem Isso mesmo. É um choque de realidade. Falou tudo. Cada relato que a gente escuta, que a gente dá risada, não da pessoa, do aluno, é claro, mas da situação, né? Porque depois vocês vão fazer coisas que vocês vão ficar impressionados, mas no começo é assim. Vocês estão assustados, mas olha só o tamanho desse banco de dados que a gente está fazendo desde a semana passada. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entidades. Ele não é um banco de dados pequeno. Ele não é um banco de dados pequeno. E a gente já chegou em 8 entidades. E aí eu vou falar para você que o seu TCC lá no terceiro módulo vai ter 10, 12 entidades. Então, você não está tão longe assim. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai refinando o modelo. Então, você percebeu que da semana passada para hoje a gente já melhorou o modelo? Já apareceram entidades novas, a gente já deu uma ajustada em alguns campos que estavam errados, e a gente vai corrigindo. Então, é um processo, é um dia a dia. Cada dia a gente aprende um detalhe novo e a gente vai melhorando o nosso modelo de dados, beleza? Então, não se assustem, não choquem, mas é uma construção. Cada dia vocês vão melhorando um pedaço. Beleza, galera? Mais alguma dúvida? Nossa, só rindo dos comentários deles aqui. Ah, é? Depois eu leio. Aí vamos continuar nos tipos de atributos. Agora vem os atributos mais de boa, ó. Atributo derivado. Esses dois atributos aqui, né, ó,
derivado e o atributo opcional, eles vão importar para a gente muito mais na hora de criar um modelo físico. Mas é importante que a gente saiba que eles existem. Então, ó, o atributo derivado, ele é derivado, como o nome diz, né, de outros atributos. Então, por exemplo, tem um exemplo aqui, ó. A idade é derivada do cálculo da data atual com a data de nascimento. Então, a idade, ela não é um atributo que o usuário vai cadastrar. Por quê? Porque a cada ano ela é modificada. Então, o meu sistema, ele tem que ser atualizado. Como, por exemplo, um atributo valor total da venda. Eu não tenho que calcular na calculadora o valor total da venda e inserir no sistema. O sistema tem que calcular sozinho. Então, esses atributos, eles são derivados. Por que é importante eu saber que eles existem? Porque na hora de criar, eu vou programar para que eles sejam gerados automaticamente, certo? E os atributos opcionais? São aqueles que eu vou determinar que não existe obrigatoriedade de preenchimento. É aqueles que o usuário pode deixar em branco. Então, por exemplo, complemento de um endereço. De repente, um cadastro, sei lá, você pode se cadastrar no salão de cabeleireiro e deixar o e-mail em branco. Sei lá, no salão de cabeleireiro, o e-mail pode ser opcional. Agora, você está se cadastrando numa rede social, o campo e-mail é opcional? Não. Então, ser opcional depende do contexto, depende para quem e aonde é que você está cadastrando. Então, vão ter situações que em um lugar aquele campo é opcional, vão ter situações em outro lugar que aquele campo não é opcional, ele é obrigatório, porque depende do ramo de atividade. Tá? Então, mas isso é importante aonde? Na hora de construir o modelo físico. Beleza? Agora eu vou falar do atributo mais lindo do universo. O atributo mais fofo, mais charmoso, mais queridinho, mais tchuk-tchuk do universo. É o atributo chave. Ele é o seu melhor amigo. Se você não tem um melhor amigo, eu acabo de lhe apresentar o seu melhor amigo, que são os atributos-chave. Para que serve um atributo-chave? Eles são usados para identificar as nossas entidades. Toda entidade tem um atributo-chave, certo? Pelo menos uma chave as nossas entidades têm. Tem entidades que vão ter 2, 3 tipos de chave, mas um tipo de chave toda entidade tem. E a gente tem alguns tipos de chave. Dá uma olhada. Eu vou deixar para falar da candidata daqui a pouco. Ah, não, vou falar agora da candidata. Vou aproveitar que nós estamos em ano eleitoral, né? A chave candidata, vou aproveitar o gancho do ano eleitoral para exemplificar. Ela é como os nossos candidatos. Então aí está aparecendo, todo dia no jornal aparece aí um pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, né? Todo dia a gente vê um pré-candidato. A chave candidata, ela é isso. São os atributos candidatos, aqueles que podem ser uma chave, mas ainda eles não foram eleitos. Sabe quando você está indeciso, você está em dúvida? Então, é só para isso. São só aqueles que podem virar a ser uma chave, mas você ainda não tem certeza. Agora, os caras, as chaves, são essas aqui, ó. A chave primária, essa é a sua melhor amiga do universo. A sua segunda melhor amiga é a estrangeira. E essa daqui, ela não é tão amiga, ela aparece muito de vez em quando. A gente vai trabalhar quase nunca com ela. Pouquíssimos bancos de dados usam, que é a composta, tá? Por quê? Porque ela incorre em alguns problemas, então a gente evita utilizar. No mercado ela também não é muito utilizada. A gente usa mais a primária e a estrangeira. Para que serve a chave primária? Grava comigo. É um atributo que identifica única e exclusivamente cada registro da tabela. É um atributo que identifica cada registro
de forma única e exclusiva, que não deixa ninguém se repetir. Então, vamos lá na nossa... Deixa eu ver quem eu vou pegar. Vou pegar o cliente aqui, ó. Vamos pegar o cliente. Então, o atributo-chave primária é um atributo que identifica única e exclusivamente um cliente para mim. Quem vocês acham nessa entidade do cliente que poderia ser o atributo chave primária, que poderia ser a minha chave primária, que vai me identificar de forma única e exclusiva o meu cliente, que não tem como repetir? Diz aí para mim. Quem está no chat, escreve no chat. Quem tem microfone, fala. CPF, professora. CPF é uma boa sugestão. Esse cara é um bom candidato. Certo? Vou pôr ele amarelinho aqui, ó. CPF é um candidato. Agora tem uma característica muito importante. Dá para usar o nome? Pergunto primeiro. Dá para usar o nome? Quem acha que dá para usar o nome aí? Tem alguém? Eu acho que não. Claro que pode. Pode? No Brasil, você já viu duas pessoas que se chamam José da Silva? Você já ouviu falar de homônimos? Já. Então, não dá para usar o nome. Porque se a chave primária identifica única e exclusivamente, não pode repetir. Se eu tenho 2 José da Silva, já repetiu. Certo? Dá para usar o bairro? Não, porque se eu tiver um cliente que mora em Guaianazes, eu não posso ter mais nenhum outro. Certo? Dá para usar a cidade? Não dá, porque se eu tiver uma pessoa de São Paulo, eu não posso ter mais ninguém. Agora, o CPF é um forte candidato. Por quê? Porque eu não tenho mais ninguém com CPF igual. CPF não se repete. O meu é meu, o seu é seu. Certo? Agora tem um porém. A chave primária deve ser um número de controle, presta atenção nesse detalhe, de controle e geração total sua, programador e desenvolvedor do banco de dados. O CPF é você que controla e gera ou é a Receita Federal? Quem controla o número do CPF e gera o número do CPF? É você ou é a Receita Federal? Você é o DBA desse banco. Receita Federal. É a Receita Federal. Então, CPF, galera, não serve. Você fala, então não tem campo aqui, professora, para ser a chave primária. Pois é, de fato não tem. Se não tem, o que eu faço? Eu crio um campo. Por quê? Porque toda entidade... Deixa eu diminuir mais um pouquinho para ela caber inteira na tela. Toda entidade tem que ter obrigatoriamente uma chave primária. Tem que ter uma chave primária. Não adianta. Tem que ter. Certo? Então, já que não tem nenhum campo que identifique única e exclusivamente e que seja de controle do meu banco de dados, eu vou criar um, certo? E aí eu tenho uma nomenclatura que ela é... Eu posso dar o nome... Já que eu estou criando esse campo, eu posso dar o nome que eu quiser. Mas existe um padrão dessa nomenclatura. Eu posso chamar de código, eu posso usar a abreviação de COD, ou eu posso usar ID, que o pessoal que gosta aí de americanizar as coisas gosta do ID, de identificação, né? Então, gosta do ID, certo? Então, eu vou usar aqui, ó, ID do cliente. Esse cara vai ser a minha chave primária. Criei. Esse campo vai ser único, exclusivo e de controle do meu banco de dados. Eu vou controlar esse número, certo? Aí sim, ele pode ser chave primária.
Beleza, galera? Como que eu identifico ele como chave primária? Olha lá no texto. Esse atributo é identificado com a sigla PK, de Primary Key, chave primária. Então, eu tenho que colocar um PK do lado dele. Você pode colocar o PK depois, ou você pode colocar o PK antes. Eu costumo usar o PK antes, e aí eu coloco toda essa galera aqui, ó, mais para cá, assim, ó. Aí eu faço assim, ó. Eu deixo o PK aqui e coloco toda essa galera mais para lá. Certo? Então, por que eu coloquei esse PK aqui? Porque eu tô dizendo que esse cara é a minha chave primária. É ele quem vai controlar. E aí, o que eu tô dizendo com isso? Se eu perguntar para essa tabela quem é o cliente número 5, ela vai trazer todos os dados do cliente número 5. Quem é o cliente número 8? Ela vai trazer todos os dados do cliente número 8. Quem é o cliente número 20? Ela vai trazer os dados do cliente número 20. Ela vai identificar única e exclusivamente o registro de cada cliente. E toda entidade tem que ter uma chave primária. Entenderam isso, galera? Alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta aí no chat, Júnior? Não, tranquilo aqui. Toda tabela tem que ter uma PK, você já explicou. Cadê? O Jean perguntou se se a chave primária poderia ser diferente, né, de ID, de code, né? Se ele poderia colocar, por exemplo, um número num log cliente. Na verdade, existe um padrão, é o Jean que perguntou, né? Então, Jean, existe um padrão entre os desenvolvedores e os administradores de banco de dados nessa nomenclatura, né? Então, assim, não é obrigatório, mas existe uma boa prática de programação que a gente usa sempre ID ou COD. Então, a minha sugestão é que você adote esse padrão, porque no mercado de trabalho esse padrão ele já está consolidado. Então, quando você entrar no mercado de trabalho para trabalhar, é ele que você vai encontrar. E aí, se você chega com um padrão diferente, as pessoas não vão entender sua codificação e você vai ter dificuldade para se adaptar. Então, minha sugestão é que você se adapte a essa nomenclatura que já está estabelecida, né? No mercado. E aí, como eu falei, galera, toda entidade tem que ter sua chave primária. E o padrão de nomenclatura que eu usei em uma entidade, eu tenho que replicar em todas. Então, se eu usei ID aqui, eu tenho que usar ID em todo mundo. Eu não posso ficar misturando, tá? Eu posso mudar num exercício usar ID, no outro usar COD? Posso. O que eu não posso é no mesmo exercício usar COD e ID, que aí vira bagunça. Então, vamos lá, criar a PK de todos, porque toda entidade tem que ter. Então, ó, PK, ID do tipo de produto. É sempre ID e o nome do tipo de produto, certo? É sempre assim. Beleza? PK, ID do tipo de chocolate. Vamos lá. E em todas as entidades, professora, tem que ter? Em todas. Tipo de decoracal, né? Deixa eu aumentar um pouquinho esse daqui para poder caber. Vamos lá. Agora, olha aqui no produto. Eu já tinha um código, porque o estudo de caso falava que tinha um código para esse produto, certo? Só que eu estou usando a nomenclatura de ID. Então, eu vou trocar aqui para ID, certo? Por quê? Porque eu tenho que manter a nomenclatura.
Olha lá. Aí aqui no cliente eu já criei. Aqui no telefone cliente, vamos lá. ID, fone, cliente, PK. Você fala, tem que ter esse espaço, professora? Tem. Tem que ter, galera. Fica bonitinho, fica arrumado. Produto encomendar. Aumentar aqui. Pronto. Olha que bonitinho. Opa, faltou aqui na encomenda, ó. Todas não. PK ID da encomenda. Todas as minhas entidades agora sim tem chave primária, ó. Tem PK, tem APK. Tem que marcar o PK, professora? Tem que marcar. Você tem que identificar qual é a sua chave primária. Beleza? Alguma dúvida aqui, galera? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida, Júnior? Tem uma aqui, ó. Depois a galera fala que banco é difícil. Ah, não, fala sério. Tem uma aqui, ó. Vamos lá. Bom, ela se repete. Do Henrique, deixa eu ver, e do Leone. Se você pode criar uma chave, sendo que você já tem um atributo que pode ser chave. Depende. No caso do cliente, o CPF poderia ser, mas o CPF não é de controle, não sou eu que gero esse CPF. Então, não dá para usar, então eu tenho que criar. Então, o detalhe de criar o campo é que a chave primária, além de identificar de forma única e exclusiva, eu, desenvolvedora, tenho que ter total controle sobre a geração desses números para controlar o desenvolvimento do banco. Então, se é um número, por exemplo, você pega lá um produto do mercado, você tem o código de barras do produto. Não é você quem gera aquele código de barras. Então, não dá para usar ele como chave primária. Porque você não tem controle sobre a geração daquele código, né? E então não dá para usar ele como chave primária. Então você pode ter o código de barras armazenado na tabela produto, mas ele não é a chave primária. O ideal é que a chave primária seja um número de controle do programador. Isso aí, posso acrescentar uma observação? Deve. Acrescenta aí enquanto eu vou pegar água. Tá. Um outro exemplo, né, para que você tenha controle, criando o seu padrão de chave primária, né, de primary key, as placas de veículo, de carro, né? Vocês estão vendo aí que surgiu um novo modelo, né, um modelo sul-americano, não é isso? Aí tem as placas azulzinhas aí, que são as brasileiras, cada país tem a sua cor e tem a sua sequência, né, de letras e números. Então, se você tivesse um banco de dados, pense, você desenvolveu um banco de dados com um padrão antigo, e aí você definiu como primary key para registrar os veículos, a placa do veículo, que é exclusiva. Cada veículo só tem uma placa, show. E aquela placa só pertence a ele, beleza. Só que agora o formato da placa mudou. Então, agora o seu banco de dados não registra, ele não tem mais capacidade para registrar esse formato. E aí, amigão, ferrou. Aí ferrou, porque você vai ter que remodelar, vai ter que se virar nos 30, né? Às vezes você tem um carro que já foi cadastrado com a placa antiga e agora atualizou a placa. E agora? Você vai colocar, você vai enfiar essa placa... Você placa... não vai conseguir alterar, né? O veículo é o mesmo, exatamente, mudou a placa, você não consegue alterar. Você não isso, consegue pegar o não consegue mais, a placa e mudar a placa dele. Isso aí. Então, por isso, você, programador, né, tem o seu controle, tem o seu código de veículo, tem o seu ID, do jeito que você preferir usar, mas é um controle seu. Então, a gente ensina desde sempre, desde criança, desde pequenininho. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Pequenininho.
a vocês criarem para cada entidade de vocês, né, o seu controle, a sua primary key, tá bom? A sua chave primária aí. Por isso, gostei dessa, Júnior. Por isso que a gente ensina vocês desde pequenininho a fazer direito. Desde pequenininho. É isso aí. Aí, se bobear, quando a gente conhecer eles pessoalmente, eles vão ser tudo maior que a gente. Com certeza, tudo gigante aí. Mas é isso mesmo, a gente ensina vocês desde pequenininho a fazer certo. E se fizer errado algum dia, por que é, viu? É. Beleza, galera? Beleza, tenho mais perguntas aqui. Tem mais perguntas. Opa, então É que algumas perguntas aqui, o pessoal bem de forma solidária já vai ajudando, né? Mas aí eu vou aproveitar para você reforçar o que o pessoal já respondeu. Se poderia ter mais de uma chave primária em uma entidade, né? Por exemplo, não pode. Não! Sabe aquele sonoro e redondo, não? Não! Não pode ter mais de um campo. A gente tem os casos, que é o que eu falei lá da chave composta. Uhum. A chave composta, já vou falar dela. A gente pode ter 2 campos que juntos formam a chave primária. Né? Então, por exemplo, se a gente pensar aqui um exemplo clássico, a conta bancária. Só o número da conta bancária não é suficiente para te identificar no banco. Quando você vai ao banco, o que ele pergunta para você? Ele pergunta a sua agência e a conta. Então, ele precisa das 2 informações para te identificar. Né? Ele precisa da agência e da conta. Então, imagina que esses 2 atributos juntos formam a chave primária. Só que, ainda assim, existe uma chave primária para te identificar. Né? Então, não é indicado o uso da chave composta, porque ela pode, em alguns casos, gerar uma anomalia de inclusão. Então, a gente sabe que ela existe, ela pode ser implementada, mas ela não é muito utilizada. Tá? Então, a gente não encoraja o uso de chaves compostas, de 2 campos que juntos formem a chave primária por conta de, em algumas situações, resultarem em anomalia de inclusão de dados. Isso aí. Tem 2 parecidas aqui. 2 fizeram, né? Chave primária é obrigatório? Depois o Helder falou, toda tabela tem que ter uma chave primária? Um sonoro e redondo sim para as 2 perguntas. Chave primária é obrigatório, sim. E tem que ter em todas as tabelas? Sim, também. Porque é por ela que a gente vai identificar os dados dentro das nossas tabelas. Se não tiver chave primária, os nossos dados ficam perdidos nas tabelas. Então, elas têm que existir e todas as tabelas têm que ter. Então, sim, é obrigatório, sim, todas têm que ter. Por enquanto só. Por enquanto só. Então, agora a gente vai falar da fofucha, da lindinha, daquela que traz dor de cabeça, daquela que dá nó na cabeça dos nossos alunos, mas é a mais linda de todas, que é a chave estrangeira. O próprio nome já diz. Quando a gente fala, eu vou fazer uma analogia bem bobinha, mas ela talvez ajude vocês a entenderem melhor. Quando a gente fala de alguém que é estrangeiro, qual é o entendimento que a gente tem? Ele é de outro país e ele está aqui no nosso, certo? Então, ele é de outro lugar. Pensa aí comigo, faz uma analogia comigo. Ele é de outro lugar e ele está aqui. Por isso, aqui dentro, ele é estrangeiro, certo? Então, vamos ler o conceito de chave estrangeira. É um atributo que é usado para estabelecer um relacionamento entre 2 tabelas. Olha que coisa linda! Para estabelecer um relacionamento.
A chave estrangeira liga duas tabelas, sendo que na tabela de origem, olha que lindo, ele é chave primária. Então, lá na origem, ele é primária. E no destino, ele é estrangeiro, porque ele não é dali. Ali ele está emprestado, certo? E aí, no destino, ele está identificado com a sigla FK, de Foreign Key. Olha que coisa linda. Fala se isso não é a coisa mais linda que vocês já viram. A chave estrangeira é para estabelecer um relacionamento entre duas tabelas. Só que tem que ser um relacionamento por meio de um campo específico. Não é por qualquer campo que a gente liga. Na hora que eu vou ligar duas tabelas, tem que ser um campo específico. Tem que ser quem? A chave primária. E aí ela vem para a tabela de destino, e na tabela de destino ela se transforma em estrangeira. E aí eu coloco a sigla FK. Vamos ver se isso acontece no nosso estudo de caso? Olha aqui. Na tabela do telefone, eu não tenho cliente? Se eu tenho cliente, vocês concordam que aqui tem uma relação entre a tabela do telefone do cliente e o cliente? Concordam comigo, galera? Deixa eu diminuir aqui para caber os dois aqui na mesma tela. Vocês concordam comigo, galera? Professora, eu não entendi o que a senhora falou direito, não. Então eu vou voltar, ó. Aqui, na tabela do telefone do cliente, eu não tenho aqui o cliente? Então eu não estou dizendo que tem uma relação dessa tabela com essa daqui? Sim, sim. É uma relação. Eu não disse que essa relação é por meio da chave estrangeira? Sim. E aí eu disse que é a chave primária que vem para cá e vira estrangeira aqui? Sim. Então, aqui vem o ID do cliente e eu marco com a sigla FK. Só que esse daqui eu vou voltar para cá. Olha que lindo! Aí, aqui ela é chave primária. Aqui ela é chave estrangeira. Porque não é a entidade dela de origem. Ela só está aqui para estabelecer uma relação. Certo? Vamos ver se tem mais assim? Olha aqui no produto, o tipo da decoração. A mesma coisa, ó. Eu vou colocar o ID do tipo da decoração, mas é uma FK. Eu vou arrumar já já. O ID do tipo de chocolate também é uma FK. E a FK do ID do tipo de produto. Aí, esses três, eu vou voltar o espaçamento deles para cá, certo? Por quê? Porque aqui no tipo da decoração... Ah, deixa eu arrumar o T aqui, para ficar maiúsculo. Ah, e o C também aqui é maiúsculo, né? Aqui, ó. Porque lá nas entidades deles, do tipo da decoração, do tipo de chocolate, do tipo de produto, são... Opa, aqui tem um espaço. São chaves primárias. E aqui? Aqui eles... Tabela produto com essas tabelas aqui de cima. Certo? Entenderam isso, galera? Sim? Deu uma travadinha aí na última fala. Na última fala? É. Mas deu para ver aqui as FKs da tabela do produto? Sim, aí tranquilo. Então, aqui, galera, ó. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, essas chaves estrangeiras, elas estão aqui para estabelecer uma relação com as entidades de cima. Então, é esse o objetivo. Por isso, aqui elas são estrangeiras e aqui nas entidades delas, elas são primárias. É esse o objetivo, é estabelecer essa relação. Beleza? Aí, aqui na encomenda, ó, não tem o cliente? Tem uma relação, então, da encomenda com o cliente. O que eu faço? Eu coloco a chave estrangeira. Quem é que vem para cá?
a chave primária lá, o ID do cliente. Eu vou voltar para cá, ó. Certo? Opa, passou. Certo? E aqui o produto encomenda tem uma relação com quem? Com o produto e com a encomenda. Então, quem é que vem para cá? O ID do produto. E na encomenda... Opa! Epa! Deu uma comida aqui. O ID do produto. E aqui na encomenda? Um FK no ID da encomenda. Certo? Por quê? Porque está mostrando que essa entidade tem uma relação com a entidade do produto e com a entidade da encomenda. Certo? Alguma dúvida aqui, galera? Alguma dúvida? Deixa eu só ver para cá. Aqui o desenho. E aqui acabam-se os slides. Alguma dúvida, queridos? Não? Tem. Deixa eu ver. Tem? Tem. Kaique, é um mercadinho aqui na frente de casa. E aí, peço desculpa aí, gente. Sempre que possível eu coloco no mudo aqui. Ele fica anunciando as promoções. Aqui na minha casa, daqui a pouco passa o padeiro na rua. Vocês sabem como é que é, né? Ele fica anunciando as promoções e a musiquinha, né? Musiquinha brega de fundo. Faz parte. De manhã eu estava dando aula e meu vizinho estava no momento brega dele. Vixe. Normal, gente. Essas coisas acontecem, infelizmente. A gente trabalhando de casa, essas coisas externas a gente não consegue controlar. Leone tem uma pergunta aqui. Diga. No caso, quando chegar lá na frente, né? Mais para frente, quando a gente realizar uma pesquisa na Primary Key, né? No ID do cliente, vai aparecer a FK junto? Na verdade, quando a gente fizer aqui uma pesquisa do cliente, vão aparecer os dados do cliente. Agora, por exemplo, se eu quiser saber os telefones do cliente número 5, eu vou pesquisar aqui, ó. Eu quero os telefones do cliente número 5. E aí ele vai mostrar para mim. Se eu souber o código do cliente, ele mostra para mim os telefones número 5. Eu quero, sei lá, o tipo de chocolate meio amargo, o código é 2. Eu vou pesquisar aqui todos os produtos que eu tenho, que o tipo de chocolate é igual ao código 2. E ele vai trazer para mim todos os produtos que eu tenho do chocolate meio amargo. Então, com o meu banco de dados projetado desse jeito, eu consigo trazer as informações de um jeito que atendam as pesquisas que eu quiser. Esse banco de dados aqui, ele está 90% zerado de problemas de modelagem. Olha só, 90%. Olha que maravilha. Bom número. Né? Tá 90% zerado de erros de modelagem. Aqui falta pouca coisa para a gente deixar ele 100%. Tá vendo como a gente vai evoluindo? Aí você fala, pô, professora, mas a gente, a hora que vai fazer só, vocês sempre falam assim, né? Não, professora, fazer com vocês é uma coisa. Quando a gente vai fazer sozinho... Mas vocês viram como é que a gente foi fazendo. A gente foi fazendo parte por parte, igual o tio Jack ensina, né? Pedacinho por pedacinho. Então, a gente vai fazendo, a gente vai melhorando e vai refinando o modelo de vocês. Então, é assim que a gente vai construindo os modelos de banco de dados. Beleza, galera? Agora eu vou parar de compartilhar a minha tela. Eu vou parar de gravar a aula, para que não fique muito extenso o vídeo.